falávamos a respeito do ego. E em um momento desses, eu acho que eu viajei. E nessa viagem, assim, quando a gente entra naquele, sai fora, assim, do grupo, o pessoal ali, todo mundo, o que é o ego, o que não é o ego, como é que funciona o ego, e eu vi a imagem da esfinge. Nessa minha saída, assim, e fiquei pensando o que é o ego, eu tive esta visão na minha mente da imagem da esfinge. E quando voltei para o grupo, eu disse ao grupo que eu tinha decifrado a esfinge. Porque a esfinge se atribui um enigma. Decifra-me ou te devoro. E eu, quando voltei para mim mesmo naquele momento, eu vim com a esfinge decifrada. Eu disse, entendi a esfinge. A esfinge é o ego. É a representação do que é o ego. E foi uma coisa inusitada, porque eu nunca me interessei pelo Egito antes daquele momento. Aliás, achava que o Egito era herege, porque eles adoravam o sol, porque tinham muitos deuses, muitos não sei o quê, né? E era a compreensão que eu tinha. E de repente me veio essa ideia da esfinge e eu compreendi a esfinge e compreendi como é que era o ego, tendo aquela visão da esfinge. E falei isso para pessoas que estavam no grupo. Bom, então ninguém entendeu nada, eu também não consegui explicar muito, mas fui para casa e à noite eu tive eu não sei como chamar, porque no meu modo de compreender eu estava muito bem lúcido e acordado. Mas aconteceu enquanto eu estava dormindo. E uma voz que disse, Jorge, vem para o Egito. E aí, na próxima reunião, na outra semana, eu comentei com as pessoas que eu tinha recebido um convite para ir ao Egito. E as pessoas perguntaram, quem te convidou? Eu disse, não sei. Mas recebi um convite. E aquilo a gente fez até brincadeiras a respeito disso, né? E de vez em quando as pessoas, e aí, vai para o Egito? Não vai para o Egito? Eu digo, é capaz que eu vou para o Egito. Mas que eu recebi o convite, eu recebi. Passaram-se talvez um mês ou dois, e outra vez durante a noite eu recebi essa mesma voz que disse, Jorge, vem para o Egito. E eu comentei novamente, né? Contei para Raquel e comentei com o grupo de estudos do curso que eu tinha novamente recebido o convite para ir para o Egito. E aí algumas pessoas disseram, né? Então a gente fazia até brincadeiras com isto. Enfim, passaram-se alguns meses e de novo a mesma voz, Jorge vem para o Egito. E aí, em 2005, eu não lembro bem que mês que era, talvez abril, maio, nós já estávamos aqui na Rua Vidal e tinha um rapaz que trabalhou aqui e ele estava limpando os cristais. E ele trouxe uma ponta de cristal, era já quase no final da tarde, e disse, olha Jorge, dentro desse cristal tem 7 pirâmides. E tem um cristal que ele é conhecido pelos mineiros como cristal Baraka, porque ele realmente forma uma pirâmide. Você olha para o cristal e tem desenho de uma pirâmide lá dentro, natural. Ele disse, aqui tem 7. E estava a Raquel, eu, esse rapaz, não sei quem, tinha mais alguma pessoa, 2 ali, e nós começamos a olhar aquele cristal, era um cristal bonito. Ele disse, quer saber? Vou ficar com esse cristal para mim, que se algum dia eu for ao Egito, eu vou levá-lo comigo. E levei o cristal para casa.
E era um cristal bonito, eu fiquei olhando para ele e deixei na mesinha do lado da cama. E à noite aconteceu que o meu anfitrião, vou chamá-lo assim, apareceu de novo e disse: Jorge, esteja no Egito. Neste ano 2005, que 2 mais 5 somados resulta 7, no dia 7 do mês 7, às 7 horas e 7 minutos, diante da esfinge. E aí quando eu acordei, eu disse para Raquel: agora eu vou. Agora nós vamos. E, na verdade, a gente não tinha nem ideia do que era o Egito, onde é que era o Egito. A ideia que eu fazia do Egito é que lá tinha deserto, pirâmides, camelo e a esfinge, claro. E era isso. E então, aconteceu uma série de eventos que permitiram que nós fôssemos ao Egito. Fomos Raquel, eu e mais 2 moças que foram com a gente. E foi a primeira vez de 7 vezes que a Raquel e eu fomos ao Egito a partir daquela. Os místicos falavam naquela época de um portal de transcendência consciencial que chamavam o portal 1111. E o que era essa transcendência consciencial? Que durante o período em que esse portal estivesse ativo, era um portal interdimensional, aqueles nomes todos que se dão a esses portais fantásticos, que a gente não entende como é que é um portal, mas um portal consciencial, de transcendência espiritual, e vai por aí, né? E enquanto ele estaria aberto, nós teríamos oportunidade de ter mais luz na mente, e essa luz na mente poderia trazer compreensões a respeito de mistérios que não conseguiríamos compreender, algo mais ou menos assim. Bom, nós fomos. Realmente as compreensões que tivemos no Egito e que temos compartilhado ao longo desse tempo todo, e que fazem parte, inclusive, integrante do nosso grupo do curso em Milagres, né? E dos outros que eu trabalho, como Reiki, como outros cursos também, o curso em Tarô, onde está muito fundamentado nas compreensões que tivemos no Egito, todos nós. Então, lá eu tive a compreensão de que eu deveria ir 7 vezes ao Egito e toda vez fazer uma meditação. A primeira meditação aconteceu realmente na data que o anfitrião me chamou, às 7 horas e 7 minutos diante da esfinge. Bom, um dia antes de irmos, a Raquel pegou um livro e disse: Jorge, eu vou levar esse livro para a gente ler durante a viagem, para saber alguma coisa a respeito do Egito. E esse livro é o livro Egípcio dos Mortos, porque não sabíamos quase nada a respeito do Egito. Tanto que pessoas que estavam no nosso grupo, uma delas me deu uma caixa térmica que cabia 12 litros d'água para a gente, porque a gente ia na pirâmide, na esfinge, era no deserto, para a gente encher de água para não morrer de sede, né? E aí, assim aconteceu. E levei a caixa. Aí, falei como a gente sabia coisas a respeito do Egito. Não tínhamos a internet ainda na época. Bom, aí chegou de noite, na noite que antecedeu a nossa viagem, né, a Raquel em casa pegou o livro, abriu o livro e começou a ler, né? E
essa pessoa que me convidou, vou chamá-lo assim, um anfitrião, eu sabia o nome, mas eu não conseguia pronunciar o nome. Porque quando eu tentava dizer, não vinha, não, parece que não conseguia. E aí a Raquel começou a ler alguma coisa no livro, e como a Raquel é arquiteta, ela disse, olha que interessante, o Imhotep foi considerado o deus da arquitetura e da medicina no Antigo Egito. E quando ela falou o nome, eu disse, é esse. É esse o cara que está me chamando. É Imhotep é o nome dele. E aí começou uma sequência de eventos assim, vamos dizer assim, fora da nossa percepção, porque são coisas impalpáveis, incompreensíveis para o nosso ego. Né? E chegamos até lá, conseguimos estar na hora marcada, exata lá, e depois, era 7/7 às 7h07, eu tive lá, entre outras tantas, uma compreensão de que eu deveria ir 7 vezes ao Egito, naquela série. Eu deveria voltar 8/8, às 8h08, e fazer a mesma coisa, 9/9, 10/10 e 11/11. Mas isso dariam 5 vezes. E era para mim estar 7 vezes. E aí, eu não conseguia entender onde é que isso encaixava. E aí, aconteceu que eu fui convidado com a Raquel para fazermos um curso em Lisboa. E nós fomos para Lisboa para acontecimento desse curso. Quando chegamos lá, era feriados, tinha os feriados, e o pessoal cancelou o curso por causa dos feriados. E aí nós ficamos lá, ora veja, né, a ver navios. Aí nós fomos para o Rio Tejo, né, e ficamos meio que a ver navios. E aí, o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer, o que nós não vamos fazer, aí nós resolvemos ir para Fátima, né, e saímos um dia bem cedo para ir para Fátima. Aí nós fomos lá em Lisboa, na estação, onde tem os ônibus e os trens, que chama Sete Riachos, ou alguma coisa assim, não me lembro bem. Quem conhece, ou já foi lá, deve se lembrar, acho que é Sete Riachos. E aí nós íamos pegar o ônibus das 7h30 da manhã. Né? Mas nós chegamos lá, não tinha mais passagem nesse ônibus. E o próximo ônibus só ia sair às 10h30 da manhã. 7h30, 8h30, 9h30, 10h30. Mas, quem sabe tem trem, né? Porque ali os trens e os ônibus é tudo junto, uma única estação. Vamos lá ver se tem trem. Aí chegamos lá, ficamos na fila, né, do guichê, e aí eu perguntei para o moço, tem trem para Fátima? E claro, o português é claro nas suas respostas, ele só responde aquilo que tu perguntou. Disse, não. Né? E aí, disse, não tem, achei que podia ter trem, né? Mas tinha um espanhol que estava junto, e ele me disse, não tem agora, tu perguntou agora se tem, mas não tem agora, mas tem trem para Fátima. Aí eu voltei lá e perguntei, em outro horário tem trem para Fátima? Aí ele disse, tem. Que tem que ser tudo muito claro, muito bem perguntado, e a resposta é conforme a tua pergunta. E é assim que as coisas funcionam. Você só terá a resposta daquilo que tu perguntou. E aí, eu disse, então eu quero uma passagem para Fátima, 2. E ele disse, mas não tem. Mas tem trem e não tem passagem? Não, porque o trem que vai para Fátima agora, ele sai da estação Oriente. E aí, então, eu pedi explicação, ele me explicou. Eu tinha que pegar o trem, ir até o Oriente, e lá pegava o trem para Fátima. Tá. Aí, nós pegamos o trem e fomos até o Oriente. Né? E aí, chegamos lá na estação Oriente, e não sei o que deu lá, mas não tinha mais trem para Fátima também. Não tinha. Ou chegamos tarde, o trem já tinha saído, o trem levava o dia inteiro, alguma coisa lá que não deu certo. E aí eu olhei para a Raquel olhou para mim, uma jornada inútil. Vamos voltar correndo para pegar o ônibus, que aliás nós já tínhamos comprado as passagens do ônibus. Mas nós não queríamos ficar esperando o tempo todo.
E aí voltamos e pegamos o trem para voltar lá para a estação dos, acho que é Sete Riachos. E aquele trem parece que não chegava nunca, e a gente olhava, já está o nosso ônibus, nós vamos perder o ônibus também agora. Né? Então, o que a gente tinha que vir fazer no Oriente? Nós vamos perder o ônibus. Né? E vamos perder o ônibus, e vamos perder o ônibus, e vamos perder o ônibus. Olha, nós chegamos, quando chegamos, que o trem realmente parou na estação, ele parou num lugar diferente de onde tínhamos saído. E aí, para a gente achar o lugar onde estava o ônibus de novo. Né? Foi uma correria, eu sei que a gente correu. Quando chegamos no ônibus, o cara estava fechando a porta. Assim, deu tempo de nós entrar e sentar. E o cara fechou a porta do ônibus e saiu. Eu, Raquel e eu ficamos ali, mas o que a gente tinha que fazer no Oriente? Né? Tem que ter uma explicação lógica isso. Para fazer uma bobagem dessa, corre para o Oriente, volta correndo. Né? O que tem a ver com isso? E aí fomos para Fátima, voltamos. Aí quando estávamos voltando para o hotel, nós passamos na frente de uma agência de turismo e estava lá, promoção, passagem para o Oriente, Cairo. Aí nós olhamos, compramos e fomos. O que a gente tinha que fazer no Oriente? Para entender alguma coisa. Eu digo, olha, isso aí, Oriente, não é isso? Oriente-se. Passagem para o Cairo, compra. E de lá nós fomos para o Cairo. Então foi a vez que, então, tirando as datas certas de meditação, deu mais uma. Numa outra oportunidade, era carnaval, e a gente queria sair um pouquinho, porque carnaval aqui é muito barulhento, onde a gente mora é muito no centro. E aí estava eu ali embaixo na loja, dizendo, o que eu vou fazer no carnaval? Para onde que eu vou no carnaval? Para onde que eu vou no carnaval? E de repente aconteceu que um colégio que tem aqui na esquina estava fazendo um festival, não sei o quê. E aí eles bloquearam a rua e o pessoal estava no maior carnaval já. Né? O pessoal da escola estava todo em carnaval, então tinha carro de som, tocando samba a todo volume, não sei o quê. E de repente parou bem na frente da loja uma pirâmide enorme e um monte de faraó e de múmia pulando carnaval. Né? E aí eu olhava para aquilo e os caras não saíam dali. Dá-lhe fazer carnaval aqui bem na frente. Eu não conseguia nem falar, tão alto estava o som, o samba, né? E aí eu fiquei pensando, mas o que samba tem que a ver com pirâmide, né? Se fosse uma música árabe, mas eles tocavam samba e o pessoal de faraó, de múmia, uma pirâmide enorme que eles fizeram, e estavam andando com ela aqui, e pararam bem aqui na frente da pirâmide. Aí ele disse, quer saber? Eu estava com um turbante que eu já tinha trazido da outra viagem, eu vou lá pegar meu turbante, Raquel, tu vai lá pegar a máquina fotográfica que eu vou pegar o turbante, e eu vou sambar com eles. Tirou uma foto na frente da pirâmide, sambando com a turma do colégio. Aí a Raquel foi pegar a máquina fotográfica e eu vim pegar o turbante. Quando a gente desceu, ele já tinha ido embora. Aí eu disse, puxa, não esperaram a gente, né? E aí? Eu fiquei pensando, mas o que samba tem a ver com carnaval? O que samba tem a ver com carnaval? E aí eu disse, já sei para onde eu vou. Vou para Karnak, no carnaval. E aí inventei o Karnakival. E aí fomos, nessa outra vez fora de época, que era fora da época da meditação, e fomos para Karnak. Então completamos 7 vezes no Egito. Bom, esse ano faz 7 anos que nós não vamos para o Egito. E eu recebi uma promoção para a Europa, de viagem para a Europa. E o preço estava muito bom, porque era na classe executiva, porque eu não tenho mais vontade nenhuma de viajar na classe econômica, que a última vez que eu vim, eu cheguei todo dolorido, o banco era muito ruim. Né? Mas se precisar ir, eu vou, mas o preço estava tão bom na classe executiva, a oferta, né? Que eu liguei para lá e perguntei, e se fosse até o Cairo? E aí, posso pesquisar. Né? E aí, o preço ficou muito bom até o Cairo. E aí, o que acontece? Dia 11 de outubro, eu faço aniversário.
dia 22 faz a Raquel. E aí eu fiquei brincando com a Raquel. Raquel, acho que vai abrir mais um portal no Egito, porque a Raquel ainda não sabia, porque eu quis fazer uma surpresa para ela. Né? Eu acho que vai abrir mais um portal no Egito, é o portal 1111 de novo. Abre dia 11 e fecha 11 dias depois, que é o dia 22. E fiquei brincando com ela para ver se ela se acendia de alguma forma. Né? E brincamos, e brincamos, e brincamos. E aí, o meu computador estava aberto, a Raquel passou na frente e deu uma olhada e disse: o que é isso aqui de passagem para o Egito? Eu disse: não, isso é uma coisa do tempo que a gente ia para o Egito, mas a data é de agora. Aí eu tive que dizer. Bom, e aí ficamos nessa. E aí eu fui comprar, eu digo: acho que eu vou comprar essa passagem. Eu falei com a Raquel, daí ela disse: ah, será? Eu acho que eu vou comprar, tá boa a passagem. Mas aí a gente tem que conseguir hotel, tem que conseguir um cruzeiro, né, que é tudo muito difícil de conseguir, porque tem que ser com muita antecedência. Né? E aí, então, disse: quer saber, eu vou comprar passagem, depois a gente dá um jeito. E o meu celular, quando chega uma mensagem, ele liga e fala a hora. E aí quando eu botei a mão no telefone, na dúvida se deveria ir ou não comprar a passagem, sabe aquele: será que eu faço mesmo? Mas será que eu faço mesmo? Botei a mão no telefone, chegou uma mensagem, o celular se acendeu e disse 11:11. Que eram 11 horas e 11 minutos. Ah, eu não tive mais dúvida. Eu vou. Eu vou. E essa coisa de 11:11, ela é muito interessante, porque nós estávamos indo para o Egito uma vez por Madrid, e a gente estava indo num grupo, e quando... eu sei que alguma coisa tem lá que vai me trazer alguma... Por alguma razão eu sempre estava indo, mas sabe aquela dúvida, porque o ego é a dúvida, é a divisão, né? Ah, será que isso não é bobagem, não sei o quê? A gente estava em Madrid para pegar o voo, a conexão de Madrid para Cairo. E aí estávamos entrando no embarque, e a pessoa do embarque me pegou pelo braço, e a Raquel disse: vocês esperem aqui do lado. E complicou nosso lado, alguma coisa. E já tinha um cara lá esperando, tremendo de medo e chorando, porque parece que ele estava com um bilhete falso. Né? Alguma coisa estava errada, tem alguma coisa errada com a gente. Né? E aí, a moça que estava lá, a espanhola, ela esperou um pouquinho e ela disse: o lugar de vocês mudou no voo agora. Só para dizer isso, eu tenho que arrumar aqui a poltrona de vocês. Vocês mudaram para a poltrona 11A e 11B. 11:11. Que coisa interessante esse tal de 11:11. Tem alguma coisa 11:11, 11:11. Né? Enfim. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Que estamos então entre o dia... Vamos sair dia 9 e voltamos dia 25 para a reunião do curso Similares, que 25 é uma terça-feira, vamos estar aqui de novo. Então, 2 semanas nós vamos estar fora. Também queria compartilhar isso com vocês. 7 anos depois estamos indo de novo e vou fazer uma meditação dia 11 e dia 22. E vou dar depois o horário, vou fazer no horário local do Cairo, às 11 horas e 11 minutos, aqui das 5 horas antes, tanto no dia 11 como no dia 22. Agora que a gente tem WhatsApp, Skype, essa coisa toda, então eu vou manter contato com vocês. Tá? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é assim. Da primeira vez que fomos. Nós fomos até Saqqara, e nós estávamos em 4 pessoas. Raquel, as 2 pessoas que foram conosco e mais eu. E uma dessas moças, que foi com a gente, lá em Saqqara, ela viu uma pirâmide, e a gente foi até lá para ver a pirâmide, tem várias lá, e tinha lá a pirâmide do rei Tite. E ela sentiu assim: ah, meu Deus, Tite, 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 Tite. Eu preciso entrar nessa pirâmide.
eu preciso entrar aí, eu preciso entrar aí. E embaixo da pirâmide lá, então, tinha a tumba do rei Tite. Mas era o mês de julho. E mês de julho, no deserto do Saara, é escaldante. Raquel e eu resolvemos ficar na sombra de uma tumba, né, bem fresquinha, como eles dizem lá no Egito, é Habitar, que Ra é o sol, e Pitar é o deus da sombra, e Ra é o deus do sol. Né? Então, Habitar é a sombra onde você se protege do sol. E daí vem a palavra habitar, de onde surge habitação. Então, a origem da palavra habitar é lá do Antigo Egito. E tem a ver com o deus da sombra, que tem a briga do deus sol. E nós ficamos lá conversando e veio um Abdul conversar conosco, e dali um pouco veio outro Abdul conversar conosco. Então foi os dois Abdul e ficamos conversando. E a nossa companheira de viagem desceu na tumba e depois ela fez um relato para a gente. Não naquele dia, posteriormente. Ela disse, eu preciso contar para vocês uma coisa que me aconteceu lá nessa tumba. Que quando o guia desceu com ela e ela entrou na tumba, o guia disse, olha, aqui era onde foi encontrada a múmia do rei Tite. E falou umas coisas para ela, e que falou que eles tiravam os órgãos internos e mumificavam separadamente da múmia do corpo e deixavam em lugares distintos. Então, o estômago, o coração. Então, em recipientes separados se mumificavam os órgãos internos da múmia. E aí ele mostrou, olha, aqui, por exemplo, era onde ficava o estômago. E essa moça disse, puxa vida, tiraram o estômago do rei Tite. E ela disse, puxa vida, eu sei que ela sempre teve problema de estômago, a vida toda ela teve problema de estômago. E ela disse, pois eu dou o meu estômago para você, rei Tite, pega para ti meu estômago, que ele só me incomoda mesmo. E aí ela saiu da tumba. E não teve mais. E o problema do estômago dela, o desconforto, a dor de estômago, tudo, sumiu. Assim, foi. Tá? Ela não quis contar nada, disse, bom, eu posso estar impressionada com alguma coisa. Né? Mas se passaram os dias, e na verdade ela só nos contou, acho que um mês depois que a gente já tinha chegado, que ela contou essa história. E disse, olha, eu não queria me precipitar, por isso que eu não falei nada. Mas o meu problema de estômago, pelo menos até agora, desapareceu. Diz que interessante. Na próxima vez que eu fui para o Egito, nessas coisas que eu sentia, né, eu sentia assim, que eu tinha que ir lá no rei Tite e levar uma oferta para ele. Mas eu não sabia o que nem como. Que oferta que eu vou levar para botar na tumba do rei Tite, onde estava a múmia do rei Tite, que nem está mais lá. E aí eu tive chamada de uma inspiração, né, que era para fazer o seguinte, que era para levar uma oferta em dinheiro. Eu disse, mas o que o rei Tite vai fazer com dinheiro? Eu disse, não, mas não é para o rei Tite, é para o guardião da tumba. Você dá para o guardião da tumba. E aí disse, mas quem é o guardião da tumba? O cara que estiver lá, guardando a tumba. Tá bom. Aí eu contei isso para as pessoas, e que elas podiam, então, dar alguma coisa para o rei Tite, por exemplo, a dor de cabeça, não sei o quê, uma situação emocional, alguma coisa. Eu disse, vamos experimentar, gente? E aí as pessoas vão. Então, tá bom. Então quem quer levar quem quer mandar alguma coisa, eu vou dar para o guardião da tumba que estiver lá naquela hora. E assim concordamos e assim fizemos. Então cada um escreveu lá no papel o que queria entregar lá para o rei Tite e deu uma contribuição em dinheiro, né? E eu juntei o dinheiro
E eu ia então lá dentro da tumba do Rei Tite, eu ia ler o nome da pessoa e o que ela estava entregando. E a situação, se quisesse ser explícita ou não, né? Porque a gente leria lá, ou pelo menos o nome da pessoa, aqui está o que a pessoa está entregando. Depois a gente não utilizaria os papéis. E aí, fizemos isso. Mas quando eu cheguei lá, eu não sabia o que eu ia entregar para o Rei Tite, eu não tinha nada para entregar. Né? E aí, a gente levou isso, entregamos o dinheiro lá para o guardião da tumba. Né? Quem é o guardião da tumba? É a pessoa que, porque lá sempre tem uma pessoa que fica de guarda lá na tumba, para as pessoas não riscarem, não tirarem um pedacinho da tumba para levar de souvenir, né? Porque senão eles arrancam tudo mesmo, né? Daqui um pouco não tem mais tumba, porque o pessoal, os turistas estão querendo carregar tudo. Então sempre que tu entra lá, tem um guardião que desce contigo. E era para o guardião. Né? E aí, então, foi a primeira vez que nós levamos, e aí eu tinha que dar o dinheiro para o guardião. Então eu converti aquele dinheiro em libras egípcias, né? E deu bastante dinheiro. Acho que deu mais ou menos uns equivalente a 3 mil reais, isso para eles era uma fortuna lá, né? Porque o dólar estava 1,50 mais ou menos, era muito dinheiro. E aí fizemos lá, pedi para o guardião se ele podia segurar para não entrar ninguém lá na tumba, que a gente queria fazer lá uma meditação, uma oração, eles deixam comigo. E depois que nós fizemos, eu peguei aquele bolo de dinheiro, porque transformado em libras egípcias deu um bolo de dinheiro e dei para o cara. O cara quase enlouqueceu. Ele ia lá e dava o dinheiro para Raquel. Seu marido está louco, deve ter pegado uma loucura aqui na tumba. Ele vai precisar desse dinheiro. Dá para ele de volta. Eu dizia, não, isso é para ti. O Rei Tite está te dando de presente. É um presente do Rei Tite para você. E ele não queria aceitar. E o cara se emocionava. Dizia, não, é muito dinheiro. Não, é teu, é teu, é Deus. E fizemos isso em todas as viagens que se seguiram. Tá? Mas dessa primeira vez que eu entrei na tumba, me aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu não entreguei nada, não pedi nada. No entanto, eu era um roedor de unhas, que eu roía até os dedos, a minha vida inteira, desde criança. Mas olha, minha mãe botava criolina nos dedos para eu parar de roer as unhas, não tinha jeito. Eu roía de roer os dedos, não era mais nem unha. E no momento que eu saí de lá, eu nunca mais roí unha. Aliás, nunca mais. Este ano me deu umas ansiedades em função de algumas coisas e eu me peguei dando uma roidinha numa unhazinha. Aí eu já comecei a dizer, Raquel, eu preciso conversar com o Rei Tite. O Rei Tite está me chamando. Eu acho que o Rei Tite está me chamando, porque é uma coisa que a gente não se dá conta, sabe? Quando a gente estava com o dedinho, né? Mas aí eu me contive, não vou voltar a roer unha, o Rei Tite está me chamando, então, bom, estamos indo. Então eu queria convidar a vocês, alguém que quiser dar uma contribuição, eu vou dar parte dessa contribuição, parte eu vou dar para o guardião da esfinge e parte para o guardião da tumba do Rei Tite. Então se alguém quiser enviar uma contribuição em dinheiro, pode ser qualquer valor. A gente depois transforma em dólar e depois transforma em libras egípcias. Tá? E faz um envelopinho, põe o dinheirinho dentro e põe aquilo que você quer entregar. Tá? Pode ser uma situação sentimental, algum sentimento, alguma situação, pode ser, eu tenho muita ansiedade, então vou entregar a minha ansiedade para o Rei Tite. Eu tenho uma dor no pé, então vou entregar a minha dor no pé para o Rei Tite. Assim, tá? A ideia é essa. Então era isso que eu queria contar para vocês hoje. E de decifrar a esfinge, no Evangelho de Tomé, tem como Jesus
decifrou a esfinge. Então Raquel pode ler do Evangelho de Tomé. Tomé 7. Jesus disse: Bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem. Maldito o homem que o leão consome, e o leão torna-se homem. Então o que isso significa? Isso é a esfinge. A esfinge é o guardião do acesso ao conhecimento que está guardado no Egito. Por isso que eu tinha que meditar antes na esfinge. Era como se a esfinge permitisse o acesso não aos monumentos físicos, mas ao conhecimento que está lá impregnado no Egito. A sabedoria que está lá, toda aquela sabedoria milenar que a gente foi aos poucos traduzindo. Então, lê de novo, Raquel. Bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem. Isso quer dizer o quê? A esfinge é cabeça de homem, corpo de leão. A cabeça está olhando para cima, o corpo deitado no chão. Esta é a imagem da esfinge. Bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem. Quer dizer o quê? Que o nosso corpo está associado à ideia do instinto animal. Então, bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem. Isso quer dizer, em outras palavras, que a mente comanda o corpo. Bem-aventurada a mente que consome os instintos físicos, né? E o físico se torna homem, deixando então ou subjugando os instintos animais. E depois, Raquel? Maldito o homem que o leão consome, e o leão torna-se homem. Agora já deu para entender, né? Maldito o homem que se deixa consumir pelo leão. E o leão se torna o homem. Isso quer dizer aquele homem que se deixa, então, ser por instinto animal. Tá? Que se deixa dominar pelo corpo, pelas necessidades do corpo, pelas necessidades físicas. E assim, Jesus, então, interpretou a esfinge. Isso não está explícito no Evangelho de Tomé, mas eu não tenho dúvida que foi a interpretação de Jesus diante da esfinge. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, obrigado por me ouvir. Se você está procurando Deus, mas não o encontra, porque Deus está em todo lugar. Você não precisa nem sair de casa para encontrar Deus. Mas se você está procurando Deus e não o encontra, vá para o Egito. Visite os templos que estão às margens do Nilo. Lá você encontrará Deus. A respeito de Pitágoras, também tem uma citação interessante, que Pitágoras nasceu na Magna Grécia, que atualmente é a Itália, né? É uma parte da Itália. E a mãe de Pitágoras levou ele ele era pequeno ainda, e a mãe foi com ele para o Líbano. E lá o sacerdote olhou para o menino e para a mãe e disse: esse menino já é abençoado porque ele nasceu na Magna Grécia. Os gregos têm conhecimento dos deuses. Mas se você quiser que ele conheça Deus,
leve-o para o Egito. Uma outra coisa interessante também é assim, nós temos a coisa da orientação. As pessoas que estão desorientadas. Então, oriente-se, a gente diz quando uma pessoa está desorientada. Uma curiosidade é assim, no lado oriental do Nilo é onde ficavam os templos. No lado ocidental, as necrópolis, os cemitérios. Então, o lado oriental era considerado pelos egípcios o lado onde as pessoas viviam, onde elas moravam. E os templos de onde se originava todo o conhecimento que era passado para os egípcios, né? E do Egito para o mundo, porque o Egito era o centro do mundo, tanto que Platão, Sócrates, Pitágoras, todos iam para o Egito para estudar, para aprender no Egito. Né? E são as pessoas que aprenderam a pensar, né? E cujo pensamento nós ainda seguimos. Né? O pensamento de Sócrates, Platão, Pitágoras, Jesus, Ramsés, todos que estudaram no Egito e aprenderam lá. E aprenderam a pensar, principalmente. A ideia é que no lado ocidental ficava o tal do Vale da Morte, chamado Vale da Morte, porque as pessoas, quanto mais se afastavam do Oriente, que era da onde surge a orientação certa, elas iam ficando desorientadas. Então, quando a pessoa quisesse se reorientar, ela tinha que voltar para o Oriente. É bem interessante, tinha que atravessar o rio e voltar para o Oriente, onde a orientação está.